Olá, sejam bem-vindos à aula socializadora de contextos de enfermagem na saúde do adulto. Essa disciplina ela vai levantar hipóteses e condições clínicas do adulto e as patologias de maior recorrência. É importante que vocês tenham em mente que esse tópico eleva a qualidade da assistência de enfermagem e, principalmente, a forma como você vai prestar assistência a todas as patologias de recorrência ao adulto. Dentro da saúde do adulto, que iniciou-se na década de 70, nós vemos que tivemos crise do sistema de saúde, devido à ineficácia, à ineficiência, iniquidades e algumas crises de credibilidade. Como houve essa transição demográfica e epidemiológica, em um processo de envelhecimento do adulto muito mais rápido, e os padrões INPS, SUDES se modificaram, nós tivemos que ter o quê? Uma remodelação de toda a planificação, de todo o modelo de atendimento da saúde do adulto. Houve também um grande momento de mudanças de padrões nosológicos, sociais, de medicalização, desenvolvimento tecnológico, uma explosão de custos e gastos. Através desse processo, nós temos até em 79, Wanda Horta, a nossa, vamos dizer assim, a nossa mãe do processo de enfermagem, lançando as novas concepções do processo de enfermagem devido a essas modificações que aconteceram na década de 70. Essas novas concepções do processo saúde, doença, cuidado, elas foram bem globalizantes e elas se articularam com a qualidade de vida. Em 74, o informe Lalonde, que vem da New Perspective on the Health of Canadians, ela nos trouxe, nesse campo da saúde, uma biologia humana, um meio ambiente, um estilo de vida organizacional, numa constância de atenção à saúde, aonde nós começamos a ver que precisávamos mudar os nossos padrões de atendimento, principalmente em frente ao adoecimento e morte do nosso adulto. É muito importante atentarmos que a saúde do adulto ela se inicia na fundamentação da saúde, dos princípios básicos de saúde do SUS. Mas eu não estou vendo saúde coletiva, eu estou aqui, professora, vendo situações clínicas, de clínica médica, de atendimento, cuidados assistenciais. Mas ele se inicia dentro do prospecto fundamental e situacional dos conceitos de fundamento do SUS, desde lá do INPS, do SUDES, do Sistema Descentralizado de Saúde, da década de 70, até chegarmos ao Sistema Único de Saúde, o SUS, na década de 80. Tudo começou a planificar, a modificar em 86, com a Carta de Ottawa sobre promoção à saúde e a primeira Conferência Internacional sobre Promoção de Saúde, que aconteceu lá no Canadá. Essa Carta de Ottawa, Ottawa no Canadá, que nos amparou todos os processos de fundamentação e promoção social da saúde. Renovado sempre, atualizado sempre, nós tivemos várias políticas sociais de promoção, várias políticas públicas modificadas, alteradas dentro de todo esse processo. Em 88, tivemos a Declaração de Adelaide sobre políticas públicas saudáveis e a segunda Conferência de Promoção à Saúde, que aconteceu na Austrália, alterando os padrões de atendimento da saúde do adulto, de forma que o adulto ele é visto desde o seu ambiente social, do seu ambiente de trabalho, do seu ambiente familiar e estrutural, do seu ambiente clínico, cirúrgico, psico e afetivo. É mais ou menos como se fosse uma pirâmide de Maslow, das necessidades humanas básicas, trouxe esse prospecto de políticas públicas saudáveis. A Declaração de Sandisval, que aconteceu em 91, onde se mostra a criação de ambientes favoráveis à saúde. E em 93, a Carta do Caribe para a Promoção à Saúde, que é onde a gente se mantém muitas questões até hoje. 97, a Declaração de Jacarta, trouxe as mudanças para o século XXI, atuando principalmente na condição da saúde do adulto e do idoso. Então, a saúde do adulto, ela se pauta como um princípio, como começo para a saúde do idoso também. E em 2000 tivemos a 5ª Conferência Internacional de Promoção à Saúde. Temos outras até hoje, mas até a de 2000 são aquelas que mantiveram os contextos de saúde do adulto.
A saúde do adulto, ela vem, né, claro, propiciada na Lei 8080, lá no artigo 196, que diz: a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Ele garante, mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doenças e outros agravos, e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação à saúde, certo? Isso se pauta no quê? Na nossa Lei 8080, a lei do sistema que ampara o Sistema Único de Saúde, que diz que a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso a bens e serviços sociais. E os níveis, claro, de saúde da população expressam essa organização social e econômica do país. Então, a gente se pauta, né, naquele dever, né, universal, equânime, igualitário, né? E às vezes a gente esquece que nós somos muito mais que isso. Nós precisamos se alimentar, nós precisamos ter saneamento básico, ter um ambiente bem adequado, um trabalho para gerar renda, e aí sim termos acesso à educação, transporte, lazer, bens de consumo, bens de serviço social. Porque só dessa forma é que o adulto, enquanto plenitude, vai estar garantido e vai estar sustentado para visar uma redução dos riscos a doenças e outros agravos. Então, quais são os contextos da saúde do adulto principais mediante ao processo social? Primeiro, são princípios básicos do SUS. Universalidade, independente da sua raça, da sua cor, da sua orientação sexual, independente do teu trabalho, né, ou seja, da tua profissão, o direito à universalidade de atendimento, a todos os tipos de atendimento de forma totalmente gratuita. Aí vem a gratuidade. É difícil, nos dias de hoje, ter o atendimento gratuito a todo e qualquer tipo de procedimento? Sim, está bem difícil, mas é um direito de todos nós. Uma atenção integral, a integralidade, desde a promoção, ou seja, de receber informações, de promover a nossa saúde, de fazer a prevenção, exames preventivos, de receber assistência enquanto estivermos num ambiente hospitalar e sermos reabilitados. Primeiro, parava aí, promoção, prevenção, assistência, reabilitação, e aí nós não tínhamos a constância, o montante de todo esse processo. Hoje nós temos, inclusive, a demanda da integralidade da assistência farmacêutica, desde da medicação mais basiquinha até as medicações mais complexas, nós estamos tendo o direito a recebê-los. Há um sistema descentralizado, onde desde a federação, o Brasil despende para os nossos estados, e os estados para os municípios para as secretarias de saúde, as secretarias de saúde para as unidades de atendimento, ESF, UBS, UPAs, hospitais, de forma a garantir a qualidade da assistência à saúde de cada adulto. Ele é de uma direção única em cada esfera do governo, ele não volta, ele sempre vai, a demanda vai para chegar até o atendimento adequado à saúde do adulto. Ela é de controle social, de financiamento público e tem uma participação, claro, complementar à iniciativa privada. Quando a gente vê, né, lá, hospital privado de cunho filantrópico, hospital só filantrópico, benemerente, né, hospital público, então sempre tem essa mescla. Quem faz a regulação, quem faz a regulamentação é a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a ANS, a Agência Nacional de Saúde. Eles que preconizam todo esse processo gestorial que vai fazer as demandas de contexto de atuação da saúde do adulto através dos cadernos, né, de atuação da saúde do adulto, das doenças crônico-degenerativas, da imunização do adulto e todos os programas que vão dar qualidade de saúde ao nosso adulto. Tudo começa onde? Lá no contexto da saúde da família, que ela constitui uma estratégia para organização e fortalecimento da atenção básica como primeiro nível de atenção à saúde do Sistema Único de Saúde. Então,
quando eu tenho uma estratégia de atendimento que vai começar com o processo da saúde da família, ele vai se organizar para fazer o fortalecimento da atenção básica e manter os padrões e níveis sociais e adequados à assistência à saúde. Ele procura o fortalecimento da saúde por meio de uma ampliação do acesso, uma qualificação e uma reorientação das práticas de saúde pautadas, embasadas naquilo que a gente acabou de ver aqui, ó, as cartas de promoção à saúde. Tudo se pauta no processo de promoção da saúde, feito nas conferências onde se descrevem esses procedimentos. Então, nós temos, para desenvolver o contexto da saúde do adulto, a estratégia, saúde da família, que é uma reorganização da atenção básica com a descrição da família, das equipes, que se pauta no papel dos agentes comunitários, que se pauta em todos os programas governamentais, Bolsa Família, Renda Mínima, para eu ter contextos adequados de qualidade de saúde do meu adulto. Claro que também aí entram os programas, como o Programa de Educação e Saúde através de exercício físico do esporte, prevenção de doenças imunopreveníveis, através de imunização, programa de humanização do pré-natal e nascimento, tudo que se pauta nos programas e nos contextos de saúde, eles vão ser base para a nossa saúde do adulto. Aqui eu peguei, tá certo que é um slidezinho que tá só constando saúde do idoso, mas é o mesmo processo, eu não consegui encontrar o que se falasse somente do adulto, mas o adulto e idoso é a mesma questão. Ele parte de lá, estratégia de saúde da família, num processo de referência e contra-referência do ambulatório, lá Hospital Geral, cuidados agudos, leito geriátrico, ou seja, ele vai e ele volta, por isso que tem que se pautar na estratégia de saúde da família. Ele sai da saúde da família, ele vai para o hospital e ele retoma no processo de contra-referência. Só não passa no processo de referência e contra-referência quando existe uma ação emergencial. Então, aí muda toda essa contextualização. Todos os cuidados domiciliares, de situação crônica, aguda sem emergência, todas essas possibilidades, hoje nós temos como contexto de saúde do adulto e do idoso. Então, o que é uma atenção básica? É igual à atenção primária à saúde, que se refere ao artigo 1 do parágrafo único, onde a Política Nacional de Atenção Básica é considerada como um processo concepcional equivalente e que associa princípios de qualidade, diretrizes definidas, onde eu consiga fazer toda a situação funcionar, vamos dizer assim, onde eu consiga analisar os programas, onde eu consiga verificar a PNAB, que é a Política Nacional de Atenção à Saúde, Atenção Básica à Saúde, para eu poder dar qualidade de atendimento e assistência de enfermagem com coerência ao meu adulto. No que ela se ampara? Ela se ampara nos princípios SUS e da RAS, a serem operacionalizados na atenção básica. O que a nossa atenção básica pede hoje? Universalidade, integralidade e equidade. Olha lá. Ou seja, universalidade no momento de igualdade, de equidade. Olha lá, eu tenho uma cadeirante que não consegue andar de bicicleta. Mas se o princípio do SUS e da RAS é a equidade, eu vou ter que fazer com que haja uma bicicleta adequada, equânime, para que aquela pessoa com uma necessidade especial também tenha o direito de andar de bicicleta. Dentro desse contexto, então, nós temos o quê? Diretrizes que vão regimentar o contexto da saúde do adulto. Quais são essas diretrizes? A primeira, regionalização e hierarquização. Então, eu venho lá do Brasil, da federação, que cai nos estados, nos municípios, nas secretarias da saúde, para o atendimento populacional. Regionalização por quê, gente? Porque cada região tem as suas condições próprias de atuação. Aqui no sul é diferente do norte, que é diferente do centro-oeste, que é diferente do sudeste, que é diferente do nordeste. Então, é necessário termos atribuições regionalizadas para o atendimento do adulto. Territorialização, população adscrita, quer dizer, população que esteja dentro de uma inscrição situacional.
Um cuidado centrado na pessoa, não simplesmente no processo de saúde. Resolutividade, sermos resolutos no processo de cuidar. Longitudinalidade do cuidado. Quanto mais longe for o meu cuidado, quanto mais longânimo for o meu processo de cuidar, melhor o processo de atuação e assistência. Uma coordenação do cuidado, uma coordenação adequada dessa situação do cuidar, uma ordenação da RAS e uma participação total e efetiva da comunidade. O que significa tudo isso? Ah lá, significa que eu, independa da minha condição, independa da minha socialização, independa de tudo, eu vou estar dentro do contexto da saúde do adulto. Aqui, homem significa adulto, não é homem generalizando um contexto sexual, sexo masculino, mas homem num processo de sistema qualitável de saúde, onde por meio da atenção especializada eu vou conseguir detectar problemas na saúde do adulto já instalados ou evoluindo e tratá-lo de forma mais adequada, para que ele não evolua de forma insatisfatória. Por quê? Sempre na saúde do adulto vai ter algumas consequências. Os agravos de morbidade, quando ele adoece a família por vezes, ou acontece um agravo financeiro, porque a pessoa adulta doente não vai ter muitas vezes renda para cuidar da saúde, causa um grande sofrimento, tem possibilidade de resolutividade e às vezes causa um ônus muito alto para o SUS, fazendo com que haja uma situação de não termos, vamos dizer assim, todo o prospecto situacional para cuidarmos desse adulto. Qual é a conclusão disso tudo? Que muitas doenças poderiam ser evitadas se homens, ou seja, seres humanos adultos, procurassem um serviço de saúde com mais regularidade pela porta de entrada do SUS. Qual é a porta de entrada do SUS dentro do processo de saúde do adulto? A estratégia saúde da família. Né? Por quê? O adulto ele tem mais medo de descobrir doenças. Né? Quando está doente, uma criança está com febre na pediatria, um adolescente na pediatria, você vai lá, né, e acompanha. Nós temos medo de descobrir doenças, então nós não procuramos muitas vezes o cuidado. Nós achamos que muitas vezes a gente não vai adoecer, não, é só uma gripinha, não, é só uma dor na perna, uma dor no pé, bebê, e a gente nunca acha que vai adoecer e por vezes, não vou fazer mamografia esse ano, o homem não vou fazer o exame de próstata, porque tudo vai dar normal e a gente acaba esquecendo. Não procuramos o serviço de saúde, né, quando é recomendado, olha, você deveria procurar um médico. Eu vou sim, e a gente acaba esquecendo. O adulto, ele está muito exposto também aqui a acidentes de trabalho, de trânsito, que vão gerar um contexto dentro da saúde do adulto. Apresentamos alta vulnerabilidade, suscetibilidade a DST, AIDS, utilizamos álcool e drogas em quantidades às vezes maior, né? Claro que a criança e adolescente, por isso temos maior incidência de acidentes e acometimentos de doença, estamos expostos à situação de violência e por vezes não praticamos atividade física com regularidade. Fazendo tudo isso, acontecer doenças de caráter da saúde do adulto. Através da portaria, né, 1944, 28 de agosto de 2009, que retrata a condição da saúde masculina do homem, inserindo como diretriz o adulto dentro desse tipo, nós vemos que os contextos socioculturais e político-econômicos são os que mais agravam e que mais fazem com que a gente não procure uma política de saúde para nos cuidar. Vai demorar demais, se eu for ter uma procura vai demorar demais, aquela coisa toda, e eu acabo esquecendo de me cuidar e acabo sendo mais acometido enquanto adulto em um processo assistencial não viável. Para termos uma condição bem adequada de atendimento constante do adulto, nós precisamos de primeiro momento criar estratégias para sensibilizar e atrair por meio de ações ampliadas, a reconfiguração de estrutura, sensibilização e capacitação da equipe de saúde, definirmos estratégias sociais com base no reconhecimento da diversidade, idade, condição socioeconômica, local de moradia, diferença regional, de raça, de etnia, deficiência físico-mental, orientação sexual, identidade de gênero, entre outras. Desenvolver campanhas sobre a importância do homem em sentido de adulto, já falei,
cuidarem da nossa saúde e termos lá todo mundo envolvido, englobado nesse contexto social. Propiciarmos o acesso e o acolhimento. Nós temos agora algumas questões bem específicas da atenção da saúde do adulto. Propiciar o acesso e o acolhimento aos usuários com doenças crônicas em todos os pontos de atenção, desde lá do momento em que recebe o diagnóstico, até quando ele vai internado, quando ele volta, no sistema de referência e contra-referência. Nós vamos se apegar bastante no contexto social das crônicas, das doenças crônicas degenerativas, porque são as que mais acometem o nosso adulto. Termos humanização da atenção, buscando a efetivação de um modelo centrado no usuário, não baseado simplesmente no todo, mas na necessidade de saúde de cada um. O respeito às diversidades étnicos, raciais, culturais, sociais, religiosas e de hábitos e de cultura locais também. A garantia de implantação de um modelo de atenção centrado no usuário e é realizado por equipes multiprofissionais. A articulação entre os diversos serviços e ações de saúde para que a gente constitua uma rede de saúde integrada, cheia do quê? De processos de conectividade entre diferentes pontos de atenção, para que nada se perca, para que todos os dados coletados desse adulto se transformem em um dado social para a gente poder gerenciar toda essa fundamentação. Uma atuação territorial bem definida, organizada, dentro de uma necessidade bem específica e sem riscos de vulnerabilidade específica. Monitoramento e avaliação da qualidade dos serviços por meio de indicadores, de estrutura, de processo, desempenho que investiguem a efetividade e a resolutividade de toda essa condição. Fazer uma articulação interfederativa entre todos os gestores para que todo mundo saiba como cuidar dos parâmetros, fazer um estudo bem específico dos cadernos sociais de saúde do adulto, das políticas nacionais de saúde do adulto, fazer sempre um compartilhamento do processo social. Participar do controle social, ter e verificarmos a autonomia de cada usuário, com constituição de estratégia e apoio do autocuidado. A gente sempre verifica condição de atendimento, mas a gente esquece de apoiar a estratégica e constituir estratégias que vão apoiar o autocuidado de cada adulto. Darmos equidade a partir do reconhecimento dos determinantes sociais de saúde de cada um especificamente. Esses 11 processos sociais, eles são muito importantes no contexto da saúde do adulto, porque eles são a base fundamental. Se eu pegar a Política Nacional de Saúde do Adulto e transformá-la em processo assistencial de enfermagem, esses 11 tópicos, eles vão me trazer toda a fundamentação específica e manter a qualidade da saúde desse meu adulto. Então, para eu ter uma adequação social, eu preciso saber quais são os componentes da RAS. O que é a RAS? A Rede de Atenção à Saúde, principalmente das pessoas com doenças crônicas. Porque o adulto, geralmente, ele vem procurar um atendimento maior, ou quando ele está em processo cirúrgico, que nós vamos ver mais para frente na unidade que a gente vai tratar da clínica cirúrgica, ou quando ele está com alguma doença crônica, ele se descobre com alguma doença crônica. Para isso, quando nós temos o serviço de atenção básica, de atenção primária, uma RAS bem adequada, um centro de comunicação de rede, nós vamos ter um papel-chave na estruturação desta. Construir e realizar o cuidado integral, contínuo dessa população que está sob sua responsabilidade e ser a porta de entrada prioritária para a organização deste cuidado, para adequar a organização do cuidado focal e social. Quais são, então, os sistemas de apoio da RAS, da Rede de Atenção à Saúde, para o contexto da saúde do adulto? Elas vão se constituir em sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico, patologia clínica, imagens, entre outros, pela assistência farmacêutica também. Sistemas logísticos ou soluções em saúde, em geral relacionado às tecnologias de informação, que vão fazer toda a integralização dos prontuários informatizados e toda a rede de contextual de saúde desse nosso adulto. Eles integram um componente de sistema de identificação e de acompanhamento do usuário. Fazemos o registro eletrônico em saúde,
os sistemas de transporte sanitário e também os sistemas de informação em saúde. Então, é importantíssimo que tenhamos sistemas de apoio e sistemas logísticos em tecnologia de informação para podermos gerenciar e mediar os contextos de saúde do adulto. Quais são esses contextos de saúde do adulto dentro desse princípio? São as ações de vigilância em saúde que têm como objetivo a análise permanente da situação de saúde da população e a organização e execução de práticas de saúde adequadas ao enfrentamento dos principais problemas de saúde e doença dessas comunidades em questão, das comunidades adultas em questão. É composta por ações de vigilância, promoção, prevenção e controle de doenças e também aos agravos à saúde. Ações essas que devem estar inseridas sempre no cotidiano do nosso adulto e também na prática das equipes de saúde e atenção básica, que a gente pensa, né, simplesmente assim, mas a pessoa tem que se cuidar. Tem que se cuidar desde que nós, enquanto equipes de saúde, prestemos a atenção básica e qualitável para tudo isso, para que ocorra tudo isso adequadamente. Aqui nós temos um pouquinho, né, sobre a atenção integral aos usuários com doenças de atenção, doenças crônicas não transmitíveis, que são a base do processo da saúde do adulto. Não que todo adulto tenha, né, um contexto de doença crônica, mas ele foi a base para a informação e a formação dos contextos de saúde do adulto. E daí que vieram todos os órgãos formadores do processo saúde do adulto. Então, frente ao crescente número de casos de doenças crônicas não transmissíveis na população brasileira, é que vemos os avanços científicos e percebemos uma mudança na percepção do significado da doença crônica. Então, a doença crônica ela é uma constante, diabetes, hipertensão, nós temos isso muito inserido na política de saúde do adulto, por isso que ela é a base fundamentada. E nós conseguimos com isso fazermos um trabalho das equipes de atenção básica a dar uma qualidade assistencial ao adulto que vem buscar algum tipo de qualidade de vida melhor. O que significa isso tudo? Que entre as melhores apostas, entre as intervenções custo-efetivas para assistência a esta população, nós podemos ver que estão inseridos o quê? Aconselhamento e terapia multidrogas para diminuir a glicemia, no caso de diabético, baixar a pressão, evitar um possível infarto, fazer terapias com ácido acetilsalicílico para prevenir infarto, fazer rastreamento de colo de útero, de mama, fazer detecção precoce desse tipo e rastrear, fazer o quê? Todo tipo de garantia que ele está tomando a medicação, então que ele tem imunização, hoje com a Covid, se estamos imunizados em todas as doses gerenciais, e nós vamos acrescentando cada vez mais intervenções custo-efetivas para a assistência dessa população, para que dessa forma a gente consiga, fazer com que haja uma melhora no contexto da qualidade da saúde do adulto. Quando a gente faz o rastreamento de doenças crônicas, automaticamente a gente está falando assim, olha, serão evitadas determinados tipos de doença no nosso adulto. Serão evitados possivelmente lesões cirúrgicas, serão evitadas condições em que esse adulto se torne um idoso doente. Então, o cuidado com a vida humana, ela revela significados, comportamentos e expressões de acordo com a cultura e o momento histórico que estamos vivendo. Qual é o momento histórico, por exemplo, que estamos vivendo? Pós-pandemia. Estamos ainda num quadro pós-pandêmico, tivemos a Covid. Então, qual será o monitoramento agora? O que deveremos fazer nesse contexto social vivido para que meu adulto não adoeça e eu não seja o idoso adoecido no futuro? Assim, há de se problematizar eventos, fatos, transformações que ocorreram com a passagem dos anos e recapturar a noção do diálogo entre o profissional, o usuário e a família, para termos o quê? Uma incorporação muito prática de saber e tecnologia. Então, quando eu faço esse tipo de conscientização, eu estou cuidando não só de um adulto único, mas de toda a família, da comunidade e fazendo com que ele não seja um idoso doente. Eu consigo adequar. Quando eu faço uma sistematização da assistência de enfermagem,
uma SAI adequada à saúde do adulto, eu terei um idoso bem melhor atendido, com uma qualidade de vida muito maior. Claro, gente, sem perder de vista que os profissionais, nós somos responsáveis pela condução da reação dialógica entre nós e o usuário dos nossos serviços. Ambos os lados desenvolvemos potencialidades e habilidades para que haja dentro desse serviço de saúde uma tecnologia adequada, um conhecimento científico bom, que a gente mostre, que a gente demonstre para esse adulto como é importante se cuidar, como é importante cuidar de determinado tipo de condição de adoecimento, mas também dentro do teu contexto familiar, comunitário, de trabalho. É um todo que nós temos. E esse todo é que vai fazer com que a saúde do adulto seja plena, seja planificada dentro dos nossos processos. Por exemplo, dei como exemplo aqui a hipertensão arterial e diabetes mellitus, que elas se constituem em fatores, né, de aparelho circulatório, que podem levar ao infarto agudo, ao acidente vascular cerebral, ao acidente vascular encefálico, a insuficiência renal crônica, pode causar insuficiência cardíaca, amputação, cegueira, abortamento, morte e tanta coisa que pode vir desse contexto. Desde que meu adulto esteja cuidado mediante esses fatores, claro que ele vai ter o quê? Uma salutariedade muito maior dentro do seu panorama. E claro, ele vai ser um idoso muito mais saudável, desde que eu inicie um processo contextual de saúde deste adulto. Qual é a questão disso tudo? Nós temos o propósito de identificar precocemente casos de doença. Então, o Ministério da Saúde brasileiro criou um mecanismo, no caso aqui para controlar hipertensão e diabetes, mas são todas as doenças do adulto, que no âmbito da atenção básica a gente consiga atender, cuidar, proporcionar promoção, prevenção, reabilitação e todo o aspecto farmacológico para cuidar desse nosso adulto. E dessa forma, gente, quando a gente tem um controle, um acompanhamento dos casos lá na rede básica, eu vou reduzir o número de internação hospitalar e a mortalidade em decorrência desses agravos. Quer dizer, eu vou melhorar a forma como o meu adulto vai sair, ele não vai precisar ter tanta internação e ele vai morrer bem menos, chegando lá a questão do idoso. Ele, um adulto saudável, nós vamos ter um idoso mais próspero, vamos dizer assim. Quem determina isso? O CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretaria de Saúde, e o CONAVSEMS, que é o Conselho Nacional de Secretaria Municipal de Saúde. Através de quem? Através do SUS, através do RAS, através dos planos sociais e da estrutura saúde da família. Aqui eu só coloquei alguns contextos que hoje se bate muito mais na saúde do adulto, que é a hipertensão arterial sistêmica, a dislipidemia, a diabetes mellitus tipo 2, as neoplasias de cólon, de mama e tantos outros tipos de doenças que estão inseridas dentro do contexto processual da saúde do adulto, que vão fazer com que haja uma melhora sustentável da qualidade da assistência de enfermagem. O que eu faço, então, enquanto enfermeiro, nesse contexto de saúde do adulto inovado dentro de todo esse processo? Nós estamos, nesse momento, desenvolvendo a habilidade de comunicação com o usuário, o trabalho do médico na atenção básica, no médico no sentido da atenção médico-social, atenção em saúde, não do médico-doutor, da atenção médico-social, especialmente na estratégia, com a finalidade do quê? De garantir a longitudinalidade, o vínculo e a coordenação compartilhada do cuidado, ou seja, nós vamos manter um cuidado bem longo, bem amplo, nós vamos formar vínculos, nós vamos ter uma coordenação bem compartilhada entre todos os usuários e toda a equipe dos profissionais e principalmente dentro de uma comunidade. Quanto mais tempo houver entre nós, processos de medicalização, dentro de um processo situacional dos nossos usuários, em todo tipo de questão, desde lá do pré-natal, desde a criança que nasce, desde a ebiatria, até chegar na idade adulta, com certeza seremos uma referência médico-social das referências de atenção à saúde. É sempre necessário, gente, considerar que quando a gente reflete sobre essa prática desenvolvida em relação à saúde do adulto, nós temos que ver aspectos culturais,
sociais e históricos presentes em toda a imaginação coletiva. Quer dizer, cada um tem a sua cultura, a sua questão social, o seu histórico, a sua história pregressa de saúde, a sua família, que a gente vai construindo, dentro de todo esse parâmetro, fundamentações sociais. Porque, afinal, gente, olha que bacana, a gente sempre soube que a doença é silenciosa, né? E vendo esse processo, nós descobrimos hoje que a saúde também é silenciosa. Porque enquanto a gente está achando que está com saúde, está tudo quietinho, muitas vezes muita coisa pode estar acontecendo e a gente não perceber. Então, é importante a gente preservar e muitas vezes não manter a saúde muito silenciosa. A gente tem que movimentar a saúde e descobrir se a gente não está adoecendo, porque por baixo de uma saúde muito silenciosa, pode implicar alguma questão não salutar, uma doença. A atenção à saúde das pessoas, ela pressupõe ações que envolvem um contexto comunitário, familiar, individual. Muitas vezes são estratégias políticas, mas sempre voltadas para o bem-estar público, visando a promoção da saúde e a prevenção de doenças e agravos. É de fundamental importância para a saúde da população, gente, pertencermos ao âmbito das práticas coletivas. E esse conjunto de ações, às vezes, ele extrapola as nossas informações, as unidades de saúde, bem como o setor de saúde, que a gente tem que estar avaliando sempre, né, essa questão intersetorial. Razão de muitos esforços conjuntos e ações articuladas que nós precisamos avaliar e analisar sempre. Uma coisa muito importante dos contextos sociais da saúde do adulto, que todos os fatores ligados ao estilo de vida, tabagismo, abuso de álcool, uma dieta não muito boa, falta de atividade física, claro que ela pode ser comportamentos de risco que vão no futuro levar a um processo de morbidade e até de mortalidade. Morbidade é doença, mortalidade, né, o óbito evitável. E a literatura ela demonstra, muitas vezes, que se a gente muda os nossos processos, situacionais, se a gente promove mudanças nos nossos hábitos, a gente vai conseguir induzir mudanças de comportamento, intervenções mais intensivas e duradouras, certo? E essas doenças crônicas não transmissíveis, todos os processos de doenças dentro de um processo situacional, promove a melhora da qualidade da saúde do adulto. Porque todas as diretrizes brasileiras das sociedades, elas fazem com que a gente se sinta muito mais ampliados. A gente chama de screening test, ou seja, a gente fazendo rastreamento de doenças clinicamente saturáveis, clinicamente adequadas, e quanto antes iniciarmos os fatores de precocidade dessa doença, melhor serão os comportamentos regulatórios e identificação dessas doenças. Fazendo com que haja o quê? Uma disponibilidade de métodos de tratamento aceitável, vantagens de detecção, em termos de morbidade e mortalidade, vamos ser suplantáveis e melhorar a assistência para esse nosso paciente. Um aspecto muito importante para isso é elencarmos que sempre a nossa saúde ela pode levantar um falso positivo, ou seja, ter uma condição de falsa positividade. Então, a gente tem que ter relevância diante desse processo. Então, o que nós vimos dentro da saúde do adulto? Que ela é composta por ações de vigilância, promoção, prevenção e controle de doenças e agravos a essa saúde. Ações que devem estar inseridas cotidianamente na prática das equipes de atenção da saúde básica e também no processo de saúde e no processo de assistência à saúde do adulto. Certo, gente? Qualquer dúvida, temos as nossas referências bibliográficas. Vejam e revejam o vídeo quantas vezes for necessário e estamos aqui para qualquer dúvida. Abraços e até a próxima aula. Obrigada por participar de mais uma aula socializadora na saúde do adulto e do idoso. É importante que vocês assistam quantas vezes forem necessários as nossas aulas e, principalmente, busquem vossos tutores, leiam os textos e realizem os exercícios. É importante que você também foque nas atividades regulamentadas e nas condições propostas pelo nosso ensino virtual. E até mais!